Se você está estudando um idioma, faz parte da sua caminhada de aprendizado ler naquela língua, ouvir naquela língua, consumir, né? Além de estudar, seguir um material, você tem que consumir naquela língua. E eu gravei um vídeo recentemente falando sobre leitura, te incentivando a ler em inglês, reforçando por que e como você deve ler, de fato, em inglês. E eu recebi muitos comentários interessantíssimos naquele vídeo, que eu poderia gravar um vídeo para cada um daqueles comentários perguntando sobre essa parte do método. E esse é um vídeo sobre isso. Eu quero responder nesse vídeo aqui sobre consumir sem entender. Você deve ler, mesmo que você não esteja entendendo o que você está lendo naquela língua? Você estuda inglês, você quer assistir em inglês, mas você não está entendendo nada. Você deve assistir mesmo assim, porque você é muito iniciante? Vou responder essas perguntas nesse vídeo e vou partir do comentário do Murasaki XYZ, que deixou lá naquele vídeo meu sobre leitura. Ele fez uma pergunta contando de forma bem específica sobre isso. Vou ler o comentário dele e responder sobre esse assunto, tá? Esse meu canal aqui é sobre estudo de idiomas, sobre estudo também de uma forma geral, principalmente estudo de inglês. Tem mais de 300 aulas de inglês aqui no meu canal. Meu nome é Vinícius Rodrigues, eu ensino inglês por aqui. Se você não está inscrito nesse canal ainda, inscreva-se, porque o conteúdo daqui está sendo de bastante valor para você que gosta e precisa estudar, tá bom? Eu vou ler aqui o comentário do Murasaki para você e ver o que ele diz aqui, tá bom? Deixa eu me afastar para conseguir pegar um ângulo legal de leitura. Mas isso funciona até para quem não entende muito o ato de ler e consumir naquela língua, né? Eu comecei a ler novels de manhwas. São mangás coreanos, pelo visto. E geralmente eu consigo entender 40 a 60%. Legal, é uma compreensão legal, não é nada, né? Mas tem frases que eu não entendo 3 ou mais palavras. Isso seria ruim? Eu poderia continuar? Eu comecei há pouquíssimo tempo e tenho dificuldade de lembrar regras quando eu vou falar com os meus amigos de outros países e me falta tempo para estudar. Eu tenho estudado gramática no mínimo 30 minutos por dia, mas confesso que tem dias que eu falho, deveria consumir... que eu falho, e ele pergunta no final, eu deveria consumir mais conteúdo, lendo, assistindo, conversando, ou realmente estudar gramática? Então tem duas perguntas que ele deixa aqui. A primeira é se deve continuar fazendo mesmo e sem entender tudo. E a segunda é o que eu devo continuar fazendo? Devo continuar consumindo ou devo continuar estudando mais? Vamos responder essas duas perguntas. Primeiro, consumir sem entender, você deve fazer isso? A resposta é sim. Você deve consumir sem entender. Porque você só vai entender tudo lá na frente, né? Vamos partir desse pressuposto. Você só vai entender tudo quando você for muito boladão, muito avançado. Então, vai demorar para você chegar nesse ponto. E você vai esperar 2, 3 anos, ficar muito bom, muito avançado, para começar a consumir naquela língua? Não vai. Não vai. Você não vai esperar 3 anos para começar a assistir e ler as coisas em inglês. Você tem que fazer desde cedo. Desde o seu primeiro ano de estudos. Então, se você vai fazer desde o começo, inevitavelmente você vai fazer sem entender tudo, tá bom? Vamos lá. Quanto? Não entender quanto? Existe uma tese, que eu até concordo, que fala sobre o nível ideal daquilo que você vai consumir, ler, né, ou ouvir. Ele deve ser um pouco acima do seu nível atual. Já ouviu falar sobre isso? Vai assistir alguma coisa? Não pode ser nem bobo, baby demais, para não que te desmotivaria por ser muito fácil, mas também não pode ser absolutamente difícil. Palestra de pós-doc, de um tema muito específico e técnico que você não vai entender nada. Existe um meio termo aí que é o ponto de nível onde você tá, é ideal que você encontre, como dizem, algo um pouquinho acima, né, desse nível. É válido? É válido. E se você achar algo que tá assim, um pouquinho acima do seu nível atual, você entende 70%, 80% e tem aquela brechinha a mais do que você não entende, se você achar algo nesse nível, legal. Funciona e é bom mesmo, tá bom? Porém, eu quero trazer uma nova premissa aqui pra você, uma quebra de paradigma. É algo que eu acredito com base na minha experiência própria, tá? O tema ideal do que você vai consumir é mais importante do que o nível ideal daquilo que você vai consumir. O que eu quero dizer com isso? É mais importante que você goste daquilo. O tema é muito importante. Tem que ser algo relevante para você. Vinícius, eu posso ler Harry Potter em inglês para melhorar a minha leitura? A resposta é depende. Você gosta de Harry Potter? Essa é a pergunta. Então, se você gosta muito de K-pop e está estudando coreano, escute muito K-pop, pesquise as letras lá do K-pop. Você gosta de jogar? Jogue em inglês. Você é um cara dos clássicos, você quer ler Homero, você quer ler Sócrates, vá ler isso em inglês. Você gosta dos contos, mitos clássicos e gosta de filosofia, se é isso que você gosta, vai ler isso. A premissa é essa. Assista no YouTube
os temas de canais que falam sobre coisas que são relevantes para você. Você gosta de aviação, gosta de aviões? Inscreva-se em canais de aviação e assista sobre eles. Mesmo que o nível seja 100% nativo, né? O cara que é estrangeiro lá tá falando sobre isso, ele tá zero preocupado com facilitar. Porque ele tá falando de inglês para inglês, falantes de inglês. Então é inglês de verdade. Mas o tema é legal para você, é divertido. Você assistiria isso independentemente de estar naquela língua. Se tivesse em português, você assistiria da mesma forma. E o que é legal de o tema ser a coisa que você mais leva em consideração acima do nível até? Primeiro porque isso vai te manter entretido, motivado, vai te manter alegre de fazer. Felicidade é muito importante nesse processo. Estudar é algo meio árduo, sofrido, então a gente facilita, tranquiliza esse processo fazendo coisas no meio do caminho que são relevantes para nós. Né? Leva isso em mente, então. Que o tema faz diferença porque te mantém alegre fazendo. Essa é a primeira vantagem. A segunda vantagem é que esse universo que você gosta tem palavras específicas dele. Eu falei da aviação ali, por exemplo, né? A aviação tem um monte de palavras, verbos, códigos, linguagem interna daquele universo que só é usado ali e entende quem mexe com aquilo. Concorda comigo? Se esse tema é importante para você, vale a pena você consumir sobre ele, porque aquelas palavras que são relevantes para aquele universo vão começar a aparecer e você vai adquirindo essas palavras que são de um vocabulário bem específico. Fluência não é saber falar bem sobre tudo de tudo, da vida pessoal à anatomia, à política, a negócios e ser um grande fluentão de tudo. Não é sobre isso. Você precisa ser bom naquela língua para falar sobre você mesmo, o mundo ao seu redor imediato e sobre as coisas que são importantes, o seu trabalho, o tema que você gosta, é uma parte do inglês específica que você fala, não é o inglês inteiro. E dentro dessa parte específica do inglês que você fala está essas áreas de interesse, esses hobbies, esses universos de palavra que tem vocabulário específico daquele mundo que é bom você aprender e você vai aprender consumindo exatamente sobre aquilo. Porque no fim das contas, você tem que fazer, você tem que consumir, tem que acumular esse número massivo de horas de leitura e escuta para que você fique confortável com aquilo. Né? Você não fica bom em leitura e escuta primeiro para depois consumir. É o ato de consumir que faz você ficar bom em leitura e escuta. Então, já que você tem que fazer, você precisa encontrar subterfúgios para fazer você fazer. E um desses é que pelo menos você tenha prazer naquilo. Que o tema seja do seu interesse, que você goste daquela pessoa que está fazendo a coisa que está consumindo, né, que o tema te atrai. A vida já é dura demais, então se pelo menos nos seus estudos pudesse ser um pouco mais doce, o tema sendo de seu profundo interesse, é excelente. Então o Murasaki aqui deixou esse comentário, ele tá lendo manguás coreanos. Ok, ele gosta. Ok, tô entendendo 40%, 60%, devo continuar? Sim, deve continuar mesmo entendendo 40%, 60%. E o que você faz com aquelas palavras que você não conhece? Você ignora. Passa por cima. Simplesmente lê o som delas, né? Vai estar em coreano ali no caso desse estudante. Vai lendo ali o Hangul, lê as palavras, você vai conseguir entender os sons, mas não vai conseguir entender as palavras, né? Você só vai conseguir ler os sons e vai seguindo em frente. Algumas coisas você deduz por contexto, algumas coisas ficam lacunas da história que você não pegou, então deixa a sua imaginação preencher e tudo bem, a história é sua, segue em frente. Aí, ó, você pode pesquisar uma coisa ou outra. Não é cada palavra pausa e pesquisa. Cada palavra pausa e busca frases de exemplo. Não é isso, porque fica inviável. Se num livro inteiro, cada palavra nova literalmente você parar para pesquisar, você não vai terminar esse livro nunca. Você vai desistir antes de chegar no final do primeiro capítulo. Você, numa sessão de leitura, você escolhe uma coisa pontual para pesquisar. Pode pescar uma coisinha ou outra ali, que pareceu mais relevante, que te chamou mais atenção, pareceu mais interessante, algo que talvez você já viu 3, 4 vezes, e você fala, cara, isso tá aparecendo de novo e de novo, eu preciso ver essa palavra, porque tá aparecendo o tempo inteiro, deixa eu matar logo essa palavra porque ela tá parecendo ser importante. Escolhe algo assim pontual, aí sim, pesquisa a tradução, vê algumas palavras de exemplo, se quiser adicionar frases de exemplo com essa palavra dentro do seu Anki, adiciona, tá bom? E o som? Né? Eu recebi essa pergunta no meu privado do WhatsApp, uma pessoa me chamou aqui no WhatsApp, o meu WhatsApp de atendimento fica abaixo aqui desse vídeo, que é por onde eu recebo os meus alunos para se matricularem no Portal Now, inclusive, e essa pessoa me chamou lá no WhatsApp e perguntou sobre o som. Como é que eu vou ler se tem muitas palavras do inglês que eu não sei como pronunciar? A resposta é, você vai deduzindo, né?
Se você está no 000 absoluto, você não vai conseguir deduzir quase nada. Então existe um processo de estudo aí que você vai ter que fazer. E eu comento mais sobre esse balanço já já, porque eu vou responder essa próxima pergunta de devo estudar mais ou consumir mais, né? Então eu já respondo mais sobre isso. Mas de qualquer forma, haverá palavras no inglês que você vai encontrar e não vai saber como pronuncia, porque o inglês é uma língua foneticamente inconsistente. Significa que ela não é necessariamente escrita da forma que o som vai sair, da forma que vai ser falado, né? Diferente do português, que é muito preto no branco. Da forma que o português é escrito, ele é falado. O japonês também é assim, bonitinho. O italiano, o espanhol, são palavras que respeitam a sua escrita perfeitamente. Entendeu o padrão da escrita, não tem mais erro. O coreano é assim também. Agora o inglês não, né? O inglês tem 3, 4 letras ali que vão ser pronunciadas num som só, e essa mesma combinação em outra palavra tem outro som. Você não consegue deduzir sempre. O francês também é inconsistente assim, o alemão também é inconsistente assim. Né? Very well. Como você vai fazer então para ler em inglês se você não consegue saber o som de muitas das palavras? Você vai lendo, vai atropelando, vai seguindo em frente. Com base no que você já conhece, você vai deduzindo. Estou encontrando essa palavra aqui, não conheço essa palavra, não sei como pronuncia. Mas já vi essa combinação de EA em outra palavra, então você deduz. Deduz e segue em frente. Você pode estar certo? Pode estar certo, você pode estar errado. E tá tudo bem. É como uma criança, fala, escreve a letra J, e a criança escreve a letra G, porque não sabe diferenciar J e G. Faz parte do processo. Você não precisa cada página estar 100% para você seguir para a próxima. Você só passa pela página. Porque ela é uma página dentro de uma miríade infinita de páginas, de milhares de páginas que você vai passar ao longo da sua jornada. Ela é uma só. Então, essa uma página não pode ter tanto peso da sua atenção. Né? E aí eu deixei uma dica final sobre isso também, né? Não sei como ler, como é que eu vou fazer? Você vai deduzindo e seguindo em frente. Quanto mais você estuda, melhor vai ficar a sua dedução. Aí você vai acertando mais e mais, mais e mais, quanto mais milhares de palavras você conhece. Beleza. Você quer ir mais a fundo na pronúncia de uma ou outra para pesquisar? Pode. Uma ou outra seleciona, pesca ali, pesquisa, tira dúvida e segue em frente. Mas todas não dá, porque é inviável. E a dica final boladona em relação a como ler se eu não sei o som é leia ouvindo o audiobook daquilo. Se o seu livro for popular o suficiente, provavelmente tem o audiobook do seu livro no YouTube. Harry Potter, por exemplo, você vai encontrar alguém lendo o livro de Harry Potter inteiro em inglês no YouTube. Aí é um vídeo lá de 10 horas. Os clássicos, os populares, os contemporâneos mais na moda, você encontra a maioria deles em audiobook, audiolivro, no YouTube. Então você tem o livro, vai ler o livro, leia o livro, junto no seu fone de ouvido, liga o narrador lá, lendo o audiobook. Você pode assinar o Audible da Amazon, que é tipo R$10, para você ter audiolivros à vontade, um monte de coisa, né? Para quem lê muito, ouve muito, o Audible da Amazon eu recomendo. Mas se você não vai assinar uma ferramenta dessa, você quer, o seu livro provavelmente tem no YouTube, faça com o vídeo do YouTube. Aí o narrador vai lendo, e o narrador vai ser implacável, ele não vai parar. Ele vai seguir em frente, ele não vai te esperar. Então é ótimo para você ganhar essa leitura massiva, fluida, que não vai parar por nada no mundo, que vai seguir em frente página após página. É legal porque te mantém accountable, te mantém, como é que eu posso dizer? Accountable, uma boa tradução para cá te mantém dentro desse processo uma pessoa que você pode contar que está fazendo. O que eu quero dizer com isso? Se você depende só de você mesmo para ler, você pode parar no meio da página e abandonar. Ler o mesmo parágrafo 2, 3 vezes. Se tem alguém lendo e você só vai seguir, deixou de ser a sua própria iniciativa de seguir e você sabe que inevitavelmente, inexoravelmente, ele vai seguir página após página, porque ele vai lendo e não vai parar. Então é uma boa forma de você te manter consistente na leitura e, inclusive, te dar uma previsão de quanto tempo vai demorar, né? Se o vídeo lá do audiobook tem 6 horas e meia, você sabe que demora 6 horas e meia para ler esse livro. E esse é bom para te dar uma previsão de quanto tempo você vai demorar. Né? Meia hora aí por dia, você acaba em 12 dias, por exemplo, né? Muito bem, quando eu falei sobre essa coisa toda de consumir, sobre essa coisa de nível, eu vou dar até um exemplo de algo que eu consumi um tempo atrás. Eu assisti a uma palestra em italiano sobre a vida de Leonardo da Vinci. Bem cara de palestrando mesmo, era um tiozão numa sala branca, tinha um flip chart atrás dele, um telão, e ele ia falando, tinha seus 50 minutos, 60 minutos, e ele falando sobre a vida do Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci e renascentismo de uma forma geral é algo que eu gosto muito. Além de eu conhecer sobre esse universo, é do meu interesse, eu tenho as palavras desse universo, não é novidade para mim.
Então, o nível era 100% nativo em italiano, em nível de palestra do cara falando de italianos para italianos. Mas eu aproveitei demais. Eu aproveitei demais, porque é relevante para mim. Eu não me preocupei com o nível, me preocupei com o tema. Resultado prático, na prática, resultado final desse exercício, tive 1 hora de escuta aí de consumo, valeu a pena, tá bom? E aí ele deixa uma pergunta final, que é sobre devo consumir mais ou estudar mais? Esse balanço do estudo e o consumo. O que você deve fazer? Bom, você deve fazer os dois, tá? Aprender uma língua nova é sobre essas duas coisas concomitantemente. Consumir muito e estudar muito. Vamos falar sobre o estudar. O que é o estudar? O material que você vai seguir. Você já tem um curso? Por exemplo, você está no Portal Nower. Seu objetivo dentro do Portal Nower é chegar no final do English Plus, chegar no final do tópico 12 lá do Plus, que é o último módulo. Material para seguir, um livro para seguir, que vai ter, sei lá, 250 páginas. Você vai fazer ao longo de um ano inteiro. Mas você vai fazer, né? Uma página por dia, uma página a cada 2 dias, 1 hora acaba. Um material para seguir, algo que vai te manter organizado, que você sabe sempre qual que é a próxima aula. Cada aula você aprende uma coisa nova, uma estrutura, vocabulário, e ele vai te dando mais arsenal, repertório da língua. E onde é que se aplica esse repertório? No consumo. Certo. O seu dia a dia, a sua semana, vai ter o pilar do estudo acontecendo com seu caderno, seu curso, seu material, o Anki, que é revisão diária, tudo isso faz parte do estudo. O consumo não tem quantidade limite do quanto você vai fazer. Você vai fazer o máximo do que você puder daquilo durante a semana. O consumo é o máximo de pontos de contato que eu conseguir com aquela língua todos os dias. Tem que ser inteligente e criativo aí para você olhar ao seu redor e perceber quais pontos de contato podem existir na sua semana. Brechas de tempo, espaços pequenos que parecem negligenciáveis, mas não. Todos 5 minutos conta. Não tem limite. Você assiste o quanto você quiser, ouve o quanto você quiser, lê o máximo que você puder ao longo dos dias. Se você tá muito no primeiro mês, sabe zero, você não consegue falar I am happy sem ler direito a frase em inglês. Você vai olhar e falar I am happy, porque você não sabe inglês mesmo. Se você tá muito no zero assim, você vai precisar desse primeiro 1 mês, eu diria. Se tiver que escolher o que você faz nesse primeiro 1 mês, pode ter os primeiros 30 dias, 45, 60, só focado no estudo. Cria um alicerce, manda bala, dia após dia, lição após lição, dá esse primeiro costume, se acostuma com esse estudo. Mas rapidamente caia no consumo. Rapidamente caia no consumo. Desde o iniciante. Eu sou favorável de falar que se você decidir começar a estudar tailandês hoje, comece a assistir coisa em tailandês hoje. Eu gosto dessa filosofia. Porque já que o número de horas é muito grande, vamos ser inteligentes, vamos acumular esse número de horas o quanto antes a gente puder, né? Porque consumir, ainda que pareça barulho, te começa a subconscientemente te acostumar com padrões de sonoridade, a cadência da língua, vícios, você começa a perceber padrões musculares, de posição de boca, sons que se repetem, tudo vira objeto de percepção para quem é atento o suficiente e está consumindo desde o começo, ainda que não fale tanto, não seja tão bom naquela língua. E aí você vai mesclando. Na prática, a sua semana vai ter os dois, tanto muito estudo quanto muito consumo. Estudar mesmo, faz uma lição nova umas 3 vezes por semana, além de revisar o Anki todos os dias, seguir o seu material e fazer as outras coisas mais de pesquisa e de estudo que você quiser, mais ou menos nesse ritmo. Dentro do seu material principal, umas 3 sessões de estudo por semana tá bom. E o consumo é todo dia. Coloca seu celular em inglês, se inscreve nos canais de YouTube, pega um livro por ano para ler naquela língua. Tô vendo nos comentários daquele vídeo que eu gravei sobre ler em inglês, foi muito comentário bom, vocês estão lendo muita coisa legal. Parabéns, é isso mesmo, tem que ler, tem que ler, não tem como fugir. Tá bom? Esses são os meus insights sobre consumir sem entender. Faz parte da jornada, tem que fazer. Eu vou finalizar com mais um comentário do Felipe Bezerra DS, que deixou nesse vídeo também sobre leitura. Ele comentou o seguinte: ótimo vídeo, mas eu discordo sobre sujar o livro. Eu gosto de deixar ele conservado e bonitinho. Tudo bem, se você gosta de deixar o seu livro conservado e bonitinho, eu respeito. Tem muita gente que gosta, na verdade, eu acho que até a maioria fala assim, não escreve no livro, não dobra a orelha do meu livro, não suja meu livro. Eu não me importo com isso, porque o livro é meu, é pra usar, e como você naturalmente carrega o livro pra cima e pra baixo,
ele vai sujar, né? As intempéries são inevitáveis, né? Eu acho que você demonstra respeito ao livro se você suja o seu livro, se você dobra, se você amassa, se você escreve, se você faz ele ser seu, se você faz ele ter as características que igual a esse livro pode ter milhares por aí, milhões, quiçá, milhões de pessoas têm esse mesmo livro, mas com aquelas características, só o seu, né? Isso é legal, isso é profundo. E sendo bem sincero, se você usa o seu livro de verdade, ele naturalmente vai sujar. É o que eu acho, é o que eu acredito. E o que você achou? O que você achou da minha camiseta da Experiência Tóquio? Isso aqui é a camiseta da nossa viagem ao Japão de 2019. Então essa camiseta tem 7 anos, mas ainda cabe porque o meu físico ainda é o mesmo. Teve ano passado também, em 2025, a viagem pro Japão, né? Mas essa aqui é de lá de 2019, é muito raiz. Se você segue também o canal do Programa Japonês Online, talvez você tenha visto essa camiseta já, tenha visto os vídeos que eu fiz na época lá em Tóquio usando ela, né? Quais são as suas impressões sobre consumo que eu falei nesse vídeo? Deixa aqui nos comentários, vamos manter esse papo porque tá bem legal. E claro, se você quer um material completo para estudar inglês e até o mais avançado, tem o meu curso, tem o Portal Nower, a minha plataforma de estudos. Mais de 2.100 alunos estudam comigo por lá e o link para o Portal Nower tá na descrição desse vídeo. No primeiro comentário fixado eu também vou deixar, logo aqui abaixo. Mas na descrição abaixo você consegue ver tudo sobre o Portal Nower. Uma plataforma completa para você ter 2 anos de estudo, e não porque você vai ter acesso de 2 anos, porque você vai ter acesso de 3. Mas você vai ter 2 anos de jornada de estudos. Leva em média 2 anos para fazer. Porque o Portal Nower é uma jornada acadêmica major da sua vida. Mesmo. É uma jornada acadêmica more. Que você vai entrar para fazer algo profundo ao longo de 1 ano e meio, 2. Se você acelerar muito, dá para fazer em 1 ano. Mas mais de 250 lições, dezenas de textos, infinitas sentenças, vocabulário você explode. Além disso, você tem acesso a monitorias de conversação junto comigo ou com outros monitores que podem fazer com você, que é uma coisa que eu, sinceramente, não vejo outros cursos fazendo. Eu não vejo outros cursos ter acompanhamento individual de monitoria, conversação assim, como o Portal Nower tem. Então isso é um diferencial bem legal. Ok? Bons estudos, a gente se vê nos próximos vídeos. Inscreva-se no meu canal aqui de estudos se você não tá inscrito. And take care. Bons estudos, a gente se vê em breve. Tchau.